que é um pouco diferente, ele é de tubos a vácuo, mas o processo com que a água se movimenta aí é o mesmo, tá? É a mesma ideia. Então, ele pergunta assim, ó, o processo pelo qual ocorre a transferência de calor dos coletores solares para o reservatório térmico é qual? Então, a gente tem que ver como que funciona aqui para a gente analisar essa transferência de calor. Pelo menos os alunos que eu conversei hoje lá na escola, né, de manhã eu estava no presencial, infelizmente eles confundiram algumas coisas nessa questão aqui. E apesar de ser uma questão tranquila, pelo menos lá com quem eu falei, muita gente errou ela. Não sei vocês, depois vocês me contem aí. Ó. Ela fala assim, aquecedores solares são equipamentos utilizados para o aquecimento de água pelo calor do sol. São compostos por coletores solares, nos quais ocorre o aquecimento da água e por um reservatório térmico em que é armazenada a água quente para ser utilizada posteriormente. Eu acho que eu li eu comi uma vírgula aqui, ó. São compostos por coletores solares, nos quais ocorre o aquecimento da água e por um reservatório térmico em que é armazenada a água quente para ser utilizada posteriormente. Agora sim. A figura ilustra esquematicamente como funciona esse equipamento. Então, olha só. Repara aqui. Aqui tem tubos. Ele chama de coletor solar de tubo a vácuo. Por que esse tubo falam que é a vácuo? Porque esse tubo, ele é um tubo de vidro assim, ó. Vou fazer ele aqui na vertical. Ele é um tubo dentro do outro. Então, aqui dentro, ó, tem um outro tubo. É como se fosse esses copos da Stanley, só que de vidro, saca? Porque aqui, ó, ele tem vácuo entre esses dois tubos. Aqui tem um pontinho que liga eles, mas não tem nada nesse espaço aqui, ó. Eu vou pintar esse espaço aqui de rosa, mas aqui é vácuo, sabe? E essa questão de ser vácuo aqui impede que a água que está aqui dentro perca calor por condução, tá? Então, essa água que está aqui dentro, ela fica mais isolada termicamente. Aqui dentro tem água, ó. Sacou? Onde está rosa, gente, é vácuo, tá? O vácuo é nada, é ausência de matéria, não teria como eu desenhar, né? Então, eu coloquei em rosa o vácuo. Então, você tem uma parede de vidro externa, uma parede de vidro interna, e entre elas vácuo, e lá dentro você tem a água, tá? E aí, o que acontece, ó? Vai chegar radiação solar nesses tubos aqui. Então, chega calor em forma de radiação aqui nesses tubos, ok? E aí, o que acontece aqui dentro? Se chega calor em forma de radiação, radiação consegue atravessar, né? O vácuo. É o único processo de transferência de calor que atravessa o vácuo. Então, esse calor vai chegar aqui na água e ela vai esquentar. O que acontece quando a água esquenta? A parte que estiver mais quente sobe, não é? E a parte que estiver mais fria desce. E aí vai acontecer exatamente isso aqui que ele mostra aqui, ó. A água que está quente dentro do tubo, ela sobe aqui por esse cano e vem para a parte de cima do reservatório. Enquanto a água fria do reservatório vai descer e ocupar os tubos no lugar dessa água que saiu. Então, sempre que a gente tem essa movimentação de fluidos, tá? Ou líquidos ou gases, por causa de diferença de densidade e diferentes temperaturas, a gente tem que está acontecendo aqui, ó, do tubo para o coletor, para o reservatório, aliás, a gente tem a convecção, por causa dessa movimentação de água quente para cima e água fria para baixo. Convecção. Sempre que tem movimentação de partículas, tem que ser convecção, tá? Deixa eu diminuir um pouco aqui, ó. Sempre é convecção. Movimentou partícula, gente, de um ponto para o outro, convecção. Na condução, não tem essa movimentação de partículas. Condução seria uma colidindo com a outra, né? Uma partícula transferindo energia para a outra por colisão mesmo. E não é o caso aqui. E está bem explícito por causa dessa, mostrando aqui, ó, água quente subindo, água fria descendo. Pra vocês terem uma ideia, gente, é porque, sabe o que é foda? Eu falei disso agora nos stories lá no meu Instagram. Inclusive, ó, tá ali em cima meu Instagram. Depois me segue lá. Falo muito de física pro Enem. A física, ela tem que ser estudada você vendo aplicações. É muito complicado você chegar lá na hora da prova, você nunca nem tinha visto que um aquecedor solar era assim, e entender esse esquema. Não é complicado? Então, infelizmente, muita gente, muito escola, professor, às vezes
até estudando por conta, ocorrem falhas no sentido de que você não vê as aplicações no cotidiano. E aí, na hora que chega na prova, o Enem é só aplicação no cotidiano. Te coloca uma imagem dessa aqui, você não entende nada do que está acontecendo, e aí confunde tudo, infelizmente, né?